Em uma sala circular, escura e fria, o ar era pesado com cheiro de mofo e umidade. As paredes de tijolos de pedra estavam cobertas por raízes retorcidas que se infiltravam pelas frestas, como se a própria estrutura estivesse sendo devorada pelo tempo. No centro do teto, uma grade de ferro circular permitia a passagem de um fio de luz pálida, projetando sombras alongadas e inquietantes pelo chão vazio. Acostado em uma das paredes estava um imponente ser de 3,69 m. Ele tinha a aparência de um belo rapaz de 20 anos com cabelos roxos, lisos e compridos. A parte direita de seu rosto é coberta por uma máscara óssea queimada. De seu olho sai um galho bioluminescente azul com algumas ramificações, que rodeia sua cabeça, formando uma coroa de louros. Seu olho esquerdo tem a esclera negra, íris roxa e pupila vertical. O seu corpo é definido, com a orelha, parte da bochecha, pescoço, peitoral e parte do braço esquerdo estão cobertos por escamas de dragão. Ele veste um manto preto que deixa aberto e sendo sustentado pelos seus antebraços e uma calça moletom preta. Ele toca a parede e no centro da sala brota uma flor gigante feita de esculque que se abre, revelando uma alfa de cabelos brancos dormindo tranquilamente. Droga, errei a invocação de novo. Meio decepcionado deslizo pela parede até me sentar no chão. Eu já não aguentava mais errar a invocação. Era tão difícil manter a concentração com a onipresença ativada. Eu devo ter acessado a biblioteca mental infinita do meu subconsciente. Fazia tanto tempo que estava preso naquele lugar e ainda assim não tinha me acostumado com isso. Me levantei e caminhei em direção à elfa, observando ela bem. Pude ver que se tratava da Frieren. Dou um grande suspiro. Se acha que vai me enganar com um truque tão óbvio assim, de melhor repensar suas estratégias. Frieren, que havia se escondido com um feitiço de invisibilidade, tenta atacar com uma rajada de esferas de energia mágica, que são facilmente paradas por esferas mágicas azuis como um anel em volta onde tinham números romanos. Chronostasis Grigora. Frieren recua, armando uma barreira mágica, enquanto em sua mente tentava entender que magia era aquela. Frieren, pensamentos. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Eu achei que ele tinha baixado a guarda, mas pelo visto me enganei. Que tipo de demônio nojento é esse? Materializo uma pedrinha na minha mão e arremesso com um simples movimento de pulso, destruindo a barreira mágica dela, o que a fez esquivar. Demônio? Me comparar com essas coisas patéticas do seu mundo. Francamente, Frieren, esperava mais de você. Começo a rir. Eu só não tô tão irritado por não terem me comparado com os homens de Kimetsu no Yaiba, aquelas cópias patéticas de vampiros, nem interação com almas, acesso ao inferno, pactos ou magia negra. Aquelas coisas têm e ainda dizem que são demônios. Frieren, do que você tá falando? E como sabe meu nome? Ela não entendia minhas palavras, somente que eu tinha acesso. Ela percebeu que via a mente dela. Pra Frieren eu só estava zombando dela, então ela decidiu atacar. Com o cajado, Frieren preparou a magia mais poderosa que tinha e disparou. E uma forte explosão tomou a sala, mas pra surpresa de Frieren, quando a fumaça abaixou eu estava de pé, sem um único arranhão. Deixa eu te contar um segredo, sua magia, assim como qualquer outro poder na ficção, não pode me afetar porque eu vim do mundo real, que é uma dimensão infinitamente superior, e mesmo que os poderes pudessem me afetar, eles não fariam efeito porque a existência deles depende de mim, já que é a minha energia vital que mantém a criação funcionando. Monólogo interno de Frieren. Isso é impossível, ele é imune à magia. Frieren apertou o cajado com mais força, tentando entender o que acabara de acontecer. Sua magia mais poderosa atingira aquele ser diretamente, mas ele não sofreu um único arranhão. Nenhuma resistência, nenhuma defesa, nenhuma dispersão de mana. Era como se a magia simplesmente não existisse. Mesmo os demônios mais poderosos do continente sentem o impacto da minha magia. Mesmo o rei demônio precisaria bloquear ou absorver um feitiço desse nível. Mas ele não fez nada. E ainda está de pé. Ela olhou para ele novamente, tentando decifrá-lo. Aquele olhar era frio, mas sem a arrogância dos demônios que ela enfrentara antes. Havia algo diferente nele, algo que não pertencia àquele mundo. Não é só a força.
É a forma como ele fala. Como se nos enxergasse de cima, como se estivéssemos presos em uma caixa de vidro e ele fosse o observador do lado de fora. A lembrança de Himmel e os outros surgiu brevemente em sua mente. Eles sempre enfrentaram inimigos mais fortes, mas sempre havia uma lógica por trás da força deles. Mesmo quando parecia impossível, bastava encontrar o ponto fraco, a estratégia certa. Mas com ele, não há lógica. Não há regras. Ele não está jogando o mesmo jogo que nós. Então, veio a fala dele. Sua magia, assim como qualquer outro poder na ficção, não pode me afetar, porque eu vim do mundo real. E mesmo que pudessem, não fariam efeito, porque a existência deles depende de mim. Frieren congelou ponderando essas palavras. Mundo real. Ficção? Do que ele estava falando? Isso não fazia sentido. Isso não podia fazer sentido. Não, isso deve ser uma mentira. Algum tipo de truque psicológico para me desestabilizar. Mas se for um truque, por que não consigo sentir a mentira? A elfa respirou fundo, tentando manter a calma. Seu coração, que raramente acelerava, parecia pesado. Seu instinto dizia que aquilo não era um simples inimigo poderoso. Aquilo era algo que não deveria existir. Mas então, um pensamento ainda mais perturbador passou por sua mente. Se o que ele disse for verdade, então toda a magia dependia dele para funcionar. Por um instante, um frio percorreu sua espinha. Mas ela não demonstraria fraqueza. Não agora. Ergueu o cajado novamente e estreitou os olhos. Se ele estava certo, então precisava de respostas. E se estivesse mentindo, então eu só preciso provar isso. Frieren avançou com vários ataques mágicos, enquanto continuei parado após a saraivada de ataques de Frieren. Apenas levei a mão à boca para bocejar. Pensamentos. Isso vai ser mais chato do que eu esperava. Como é que eu vou acalmar ela agora? Ah, já sei. Estala os dedos. Frieren fica preocupada e, mantendo distância, ergue outra barreira só para em seguida algo fisgar a atenção dela, quando um baú misterioso aparece na arena. Frieren, pensamentos. Eu senti a energia de Grimório e ele não parece que vai me atacar, talvez se eu pegar. Fim da parte 1.